Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bom. O vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um dia de estudo meu narrado, tá legal? Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Uma menina de lá do Insta, que ela me pediu pra gravar como é que é a minha rotina de estudos, então eu separei o dia e gravei isso pra vocês. Vai lá no meu Insta e me segue, tá legal? Vou deixar ele aqui pra vocês. Se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família, deixe seu like e sua opinião no comentário também, tá legal? E vamos pro vídeo! Oi, meus amor, tudo bom? Tudo bom? Como é que vocês estão, hein? Confesso que eu não imaginava trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, mas como foi pedido, né? Estou aqui trazendo a minha rotina de estudos, como é que eu organizo tudo, como é que tem sido pra mim, como é que eu faço com os meus assuntos da faculdade. E geralmente sempre que eu vou estudar, eu deixo aí uma garrafinha com água, porque eu posso acabar esquecendo, eu passo algumas horas estudando. Então, eu geralmente me esqueço de levantar para ir na cozinha beber água, então eu gosto de deixar uma garrafinha com água aqui. Indico isso para vocês, tá legal? Hoje eu vou assistir uma aula que eu não consegui assistir online, né? Online não, ao vivo, na hora que o professor passou, porque eu tive um problema na internet. E lá na faculdade, com essas aulas online, quando a gente não consegue assistir ela ao vivo, a gente tem a opção de assistir ela em até uma semana, porque ela fica gravada lá no portal pra gente. Então aí eu esperei a aula começar, né? Fui rever algumas anotações que eu faço em um caderninho separado, algumas informações sobre trabalho e as demandas que os professores pedem pra gente. Essa aula, o professor ia passar basicamente algumas informações sobre o trabalho que ele tinha feito para a gente. Ele ia falar algumas alterações que ele fez e o prazo que a gente tinha para entregar, como é que deveria ser feito esse trabalho. Ele passou todas essas informações durante essa aula e aí eu fui anotando também em um caderninho, anotando porque ele já tinha feito um trabalho com a gente e aí ele alterou. Nessa alteração eu tive que refazer, né, as anotações que eu já tinha feito da matéria dele. E aí também algumas coisas que ele foi falando durante a aula, eu fui anotando no bloco de notas, no computador mesmo, para depois passar a limpo, sabe, no caderno, porque como ele foi dando muitas informações, eu prefiro anotar primeiro no computador e aí anotar não, digitar. Digito primeiro no computador e aí depois eu passo pro caderno. Bom, aí depois, né, de ter assistido toda a aula e ter pegado as informações que o professor passou, eu passo para um caderninho que eu tenho só para trabalhos. Esse caderno eu deixo separado só para anotar coisas de trabalhos em grupo, trabalhos individuais que os professores passam. E aí eu anotei todas as informações que ele passou, data de entrega e tudo mais. Isso me ajuda a deixar as coisas mais organizadas. Eu gosto de ter um caderno separado só para anotar as coisas de trabalhos acadêmicos, sabe? Isso me ajuda muito. Bom, depois que eu terminei de assistir essa aula, eu fui estudar um pouquinho a matéria de Libras, que é uma matéria totalmente EAD que a gente tem, e aí a gente tem que ler as apostilas, e eu gosto de resumir essas apostilas. Então, eu sempre separo em alguns dias da semana para estar estudando essa matéria de Libras e fazer esse resumo, e aí eu estava esperando, né, o arquivo carregar. Uma dica legal e que me ajuda muito é ter um cronograma de todas as atividades que a gente vai ter durante o semestre na faculdade. Então, eu separo por mês todas as atividades que eu vou ter de todas as matérias, eu separo por mês. E aí, eu também faço um calendário mensal em uma cartolina, faço esse calendário e anoto as coisas mais importantes de atividades. Também tem coisas pessoais minhas, mas o foco desse calendário é mais para as coisas da faculdade. Então eu anoto as datas importantes que tenho durante isso, coloco algumas sinalizações de que a data de entrega está próxima e essas coisas. E aí eu vou montando e me organizando melhor. Esse calendário, como ele é grandão aí, fica na minha cara praticamente o dia todo, eu consigo me organizar muito, muito, muito melhor. Bom, aí eu comecei, né, a estudar a matéria de Libras e eu vou fazendo um resumo das partes mais importantes para mim, o que mais chamou minha atenção, né, durante a leitura. Eu vou pegando algumas coisas do texto
E também eu vou digitando algumas coisas com o meu próprio entendimento, com as minhas palavras, sabe? Para que eu consiga estudar melhor em outro momento. Então eu faço esse resumo para depois estar estudando de novo de uma forma mais resumida, né? De uma forma melhor, assim, para mim, para não estar tendo que ler essa apostila toda, porque a apostila tem 20 e poucas páginas, e aí eu gosto de estar fazendo esse resumo, eu geralmente resumo para umas 3 páginas. Então, até para fazer as atividades depois que a gente tem durante essa matéria, fica muito, muito, muito mais fácil. Então, eu resumo isso antes das atividades ficarem abertas para a gente. Então, gente, vamos a um livro de pinturas. Deixa eu explicar a vocês o que é que eu faço. Eu estudo geralmente com a técnica chamada Pomodoro. Não sei se é assim que se fala, mas eu vou deixar escrito para vocês. Que a gente estuda por alguns minutos e faz uma pausa, geralmente de 5 minutos. Mas você pode adequar aí a sua realidade. E aí depois você pesquisa. É uma técnica muito interessante que tem me ajudado bastante. Então eu estudo por alguns minutos e depois eu faço uma pausa e nessa pausa eu geralmente vou pintar, ou então escuto alguma música. Então eu indico muito a vocês essa técnica porque me ajuda muito a estudar. E também, né, pintar é uma coisa que relaxa a gente. Eu gosto muito de fazer pinturas. Aí eu acabei comprando esse livrozinho que eu vou utilizando quando eu estou estudando também. E então voltamos para a matéria de Libras. E aí eu fui fazendo mais algumas anotações que eu tinha para fazer, terminando, né, tentando finalizar essa apostila. E aí eu me dei conta de que o quê? Estava perto da hora da aula online que eu ia ter. Então, como eu vi que estava perto do horário da aula, eu resolvi fazer uma pausazinha também para ir tomar café e comer alguma coisa para depois retornar quando a aula tivesse começado. Aí a aula começou, mas aí eu deixei meio turvo para vocês não verem o nome do pessoal, né? E nem a foto de ninguém, para não me dar problemas depois. E eu amo assistir aula fazendo o quê? Tomando café. Geralmente eu assisto aula tomando café. Porque, gente, porque eu gosto, né? Café é muito bom, café é vida. E isso me ajuda também a ficar um pouquinho mais ativa depois das horas de estudos que eu tive. Eu deixo aí também uma frutinha, caso eu sinta fome durante a aula que o professor estiver falando. Ele geralmente também dá uma pausa pra gente de 5 minutos. Mas enquanto a gente fica 1 hora aí sentada, ou é um pouquinho mais que isso, eu deixo uma frutinha aí também pra comer. E aí a aula acabou. E aí eu tava saindo da aula, a aula geralmente termina 21h40. Além das minhas apostilas que eu vou estudando pelo computador, tem algumas que são impressas também. Então aí eu vou grifando, né, as partes mais importantes e depois faço um resuminho à parte dessas apostilas também. Gente, uma dica muito valiosa, uma coisa que eu gosto muito de fazer é mapa mental. E isso me ajuda muito, 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 principalmente na semana de provas. Então, eu indico muito que vocês façam isso, porque é uma maneira bem prática de você estar estudando, de você estar exercitando o seu cérebro, sabe? Isso ajuda muito, 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 de verdade mesmo. Então, pesquisem sobre essa técnica e depois me digam o que é que vocês acharam. Eu geralmente não uso muito caderno, e esse caderno aí eu comprei no início do semestre, mas eu anoto pouquíssimas coisas, anoto coisas tipo de videoaula que eu assisto na internet. E aí eu faço algumas anotações, mas quando eu tô assistindo a aula mesmo dos professores, eu não anoto nada. Eu fico prestando atenção na aula e às vezes vou anotando aqui pelo computador mesmo. Horas de estudo, estou aí, né, alongando esse pescoço, meu Deus, porque difícil, amigos, difícil a vida do estudante. É difícil, é complicado. A gente cansa, mas a gente não desiste, né? Não pode parar, não pode desistir. E aí, para finalizar esse dia, eu fui dar uma lida sobre uma MP, uma medida provisória que eu tinha que fazer um trabalho sobre isso. E aí eu fui dar uma lida nela, né, pra tentar tomar mais ou menos ciência do que se tratava e do que é que eu teria que abordar nesse trabalho também. Então eu fiquei um tempinho lendo essa MP e eu também ia assistir uma videoaula na internet, mas gente, eu já estava muito, muito, muito cansada, tinha feito muita coisa nesse dia
E aí eu resolvi parar e deixar para assistir essas videoaulas no dia seguinte. Então, essa é um pouquinho aí da minha rotina, né, de estudos. Ela não é geralmente sempre assim. Ela vai mudando, né? Vai se adequando de acordo com as atividades que eu tenho para fazer, de acordo com as responsabilidades que vão surgindo. Então, ela tá sempre mudando um pouquinho, mas é basicamente tudo isso que eu vou fazendo, né, durante o meu dia de estudos. Espero que vocês tenham gostado. Oi, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá legal? Deixe seu like e sua opinião no comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar ligado enquanto saem os próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até a próxima!